A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui com mais um vídeo, amém? Meu nome é Bruna e hoje eu vou trazer uma palavra para edificar em nome de Jesus a sua vida, amém? Então, a palavra de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Mas para que a gente venha entender o contexto, nós vamos voltar ao capítulo 18, aonde que Elias envergonha os profetas de Baal, porque os profetas estavam querendo servir a Baal. Então Elias pega e mostra que só tinha um Deus, que só existia um Deus, que era o Senhor. Então ele pega e diz para os profetas de Baal que apresentassem ao altar ao Deus deles. Então Elias pega e apresenta também um altar ao Senhor, para mostrar que só existia um Deus, um Senhor, que era o nosso Deus. Então ele pega e apresenta um altar. Então eles clamam, os profetas de Baal clamam por o Deus deles, e aí acaba que os deuses deles não respondem. E aí quando Elias clama ao Senhor, cai fogo do céu, e as pessoas reconhecem que só o Senhor era o Deus, só o Senhor era o Deus deles. Então, o que hoje a gente leva para o capítulo 19? No capítulo 19, Acabe chega em Jezabel e conta o que tinha acontecido, que Elias tinha envergonhado os profetas de Baal, mostrado que só existia um Deus. Então Acabe chega a Jezabel e fala. Então Jezabel envia um mensageiro a Elias, ameaçando Elias. Então Elias pega e se desespera. E aí acaba que ele deseja sua morte, porque para ele era o único que estava ali. Então ele pega e vai para o deserto. E depois ele dorme ali. E um anjo acorda ele e dá um alimento a ele. E depois ele come o alimento, depois um anjo acorda de novo e diz para ele comer o alimento de novo, porque o caminho era longo. Então agora vamos ler 1 Reis, versículo 8, que fala assim: Levantou-o, pois, e comeu e bebeu, com força daquela comida, ganhou 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam minha vida para me tirarem. E lhe disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saindo eis que veio ele uma voz, e dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei. E o Senhor disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem unge Hazael, rei sobre a Síria, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá. Ungirás o profeta em teu lugar, e há de ser que o escapar da espada de Hazael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, e que andava lavrando 12 juntas, pois diante dele. Bom, vamos parar por aqui. O que essa palavra quer dizer? No capítulo 18, fala que ele envergonha os profetas de Baal, mostra que só existia um Deus. Então ele pega, ele clama ao Senhor, o Senhor responde e ele cai fogo do céu. E através do clamor, através onde que ele clama a Deus, as pessoas reconheceram que somente ele servia a um Deus e que só existia um Deus. Mas depois no capítulo 19, no versículo 1, quando ele recebe a ameaça de Jezabel, ele pega e se desespera, como se ele não reconhecesse a identidade que Deus tinha dado para ele naquele capítulo passado, aonde que ele clamou e Deus respondeu. Onde que Deus até mesmo mostrou que estava na vida de Elias, que ele era um verdadeiro profeta.
Só que no capítulo 19, ele se desespera com a ameaça de Jezabel e pega e foge. E depois um anjo acorda ele, dá o alimento para ele e diz assim, a viagem vai ser longa. Depois ele para numa caverna, se esconde em uma caverna. E o Senhor vai lá e encontra ele. E ele diz assim, Senhor, só tenho eu aqui. Mas Deus fala, ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. E o que a gente pode levar no dia de hoje para nossa vida? Que é, muitas vezes nós buscamos ao primeiro amor, onde nós estamos na presença de Deus, buscando pela presença de Deus, sendo cheios da presença de Deus, onde que a gente orava antes com aquela essência da oração, orando para Deus, onde a gente clamava a Deus e Deus se revelava na nossa vida, Deus mostrava que Ele estava conosco e as pessoas através da nossa vida viam que Deus era conosco. E muitas vezes, por ameaças, até mesmo de pessoas, até mesmo do inimigo, muitas vezes, lutas que nós passamos, nos desespera e nos faz, muitas vezes, perder ou esquecer da nossa identidade. Esquecer de quem Deus nos chamou para ser. Deus tinha chamado Elias para ser um profeta, não um homem que se escondia em caverna. Hoje, Deus nos chama para ser profeta, para profetizar também sobre a vida das pessoas, para mostrar que nós só servimos o único Deus. Só que muitas vezes nós se desesperamos, parece que muitas vezes a gente tenta e parece que é só a gente e não tem ninguém do nosso lado. E muitas vezes vem ameaças, vem afrontas, e muitas vezes nós se desanimamos e se esquecemos do nosso primeiro amor. Só que Deus, ele vai até a caverna e fala, Elias, sai daí. Depois tu vai ungir outro profeta, era Eliseu, que caminhou com Elias. E vamos dizer que Eliseu se inspirou muito em Elias. Elias era uma referência, era um exemplo de profeta. No entanto que ele pede a unção dobrada, porque ele queria fazer mais milagres ainda. Então ele ensina Eliseu. E muitas vezes nós queremos desistir do nosso chamado, porque muitas vezes nós achamos, Deus, é só eu que busco, é só eu na minha casa, é só eu na minha escola que sou cristão, é só eu nesse lugar, é só eu na roda de amigos. Muitas vezes eu tento falar de Jesus e não consigo. Muitas vezes as pessoas riem de mim. Muitas vezes é assim. Só que Deus nos chamou para ser profeta, no lugar onde muitas pessoas estão se dobrando a outros deuses e não veem que só existe um Deus. Um Senhor. E é isso que Deus nos quer, que a gente seja profeta, para que mostremos que existe um Deus, existe um Senhor. As pessoas vão ver Deus através da nossa vida. Só que nós não podemos se esconder. E não se esquecer da identidade que Deus colocou na vida de nós. Não se esquecer porque depois do processo, a gente vai ensinar outras pessoas, as pessoas vão se inspirar em você. Só que é necessário passar pelo processo, é necessário passar por muitas vezes afrontas, mas nunca se esquecer da unção que Deus colocou na nossa vida. Em meio às afrontas, em meio muitas vezes às pessoas, em meio muitas vezes às lutas, às dificuldades, nunca se esquecer a unção que Deus colocou e nunca se esconder na caverna. Porque Deus nos chamou para ser profeta, para profetizar na vida das pessoas, não para se esconder em cavernas. Não para desistir. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, o que devemos fazer? Não olhe para as afrontas. Não olhe para as pessoas. Se é você só que busca na tua casa, se é só você de cristão na volta de amigos ou na escola, não desista. Porque através da tua vida as pessoas vão ver que existe um Deus, que existe um único Deus, um único Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Então, não se esqueça a identidade que Deus colocou em você. Não fuja do seu chamado. Cada um de nós temos um chamado, mas que a gente venha sempre lembrar que a gente tem. Que a gente nunca venha esquecer em meio às afrontas, porque Elias, ele ficou, Senhor, só tem eu aqui agora. O que eu vou fazer? E aí ele diz assim, Elias, tem 7.000 ainda que não se dobraram. Deus vai colocar pessoas na tua vida que vão te ajudar, que vão te auxiliar. Mas vai ter momentos que vai ser só tu e Deus caminhando, porque Ele quer te ensinar. Mas Deus também vai colocar pessoas na tua vida, aonde que elas vão te ajudar. Então, não desista do seu chamado.
E que a gente sempre venha ter a essência da oração, a essência da adoração. E que através da nossa vida as pessoas vejam que existe um Deus que pode curar, que pode libertar. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus grande. Em nome de Jesus, é essa palavra que eu tenho para sua vida. Espero que tenha edificado a sua vida. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.